Olá, pessoal. Estamos dando início a mais um Agricultura da Vida, contando sempre com a brilhante presença da Albinha, que nos encanta, pedindo para que o pessoal nos colabore conosco, compartilhando, se inscrevendo no canal, adicionando o sininho, fazendo perguntas, né? Além de compartilhar, contato. Perguntas, porque nós temos recebido algumas perguntas e ao longo dos próximos programas, a nossa intenção é trazer especialistas da área para responder essas perguntas e abrir novas discussões, ok? Hoje nós estamos trazendo o Adilson, é um profissional focado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, um consultor, um empresário da área de biológicos e pó de rocha e renizadores, né, que vai bater um papo conosco, principalmente com relação a tudo que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. Albinha, por gentileza. Bom dia, Adilson. Seja muito bem-vindo aqui na Agricultura da Vida. Um prazer recebê-lo. Tenho certeza que você vai agregar muitas informações importantes para a gente fazer uma diferença no nosso canal. Bom dia, Wilson. Tudo Bom dia, bem? Albinha. Que Adilson. bom, né? Estamos aqui mais uma Agricultura da Vida. Sejam todos bem-vindos também, que estão nos assistindo. Reforço o pedido do Wilson, que se inscrevam, que aperte o sininho de notificação, compartilhe, nos mande perguntas, dúvidas, que a gente vai estar sempre preparando um podcast especial apenas para responder as perguntas enviadas no canal. Vamos lá, Ok. Wilson? Então, Adilson, eu pediria que você se apresentasse, fizesse um breve, se é que é possível, um breve currículo, né? E bem-vindo. Obrigado por
aceitar o nosso convite. Por favor, Adilson. Eu, eu que agradeço, Wilson e Alba, pelo convite. Para mim é um grande privilégio estar participando do teu podcast. Eu acredito, né? Eu vejo, sou um grande admirador do teu trabalho que tu está fazendo para esse setor dos remineralizadores, ou pó de rocha, ou agricultura regenerativa. Então, nós precisamos de cada vez mais de pessoas assim para levar esse conhecimento, levar essa tecnologia que a gente chama de uma tecnologia nova, mas que, na verdade, a gente sabe que é muito antiga e não foi nós que desenvolvemos isso. A gente só está copiando daquelas pessoas que lá em 1800 e poucos começaram a trabalhar essa questão dessa agricultura mais regenerativa, mais orgânica, com o uso de minerais. Para mim é uma satisfação participar desse programa. Bom, eu sempre costumo dizer que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Eu sou um cara oriundo do Paraná, um pequeno produtor, minha família era de pequeno produtor, e naquela época o meu pai sempre mandava, ó, filhos, 14 anos de idade, ó, vocês vão procurar seu caminho, vão procurar sua vida. Então nós saía para procurar o nosso destino. E como a maioria dos meus irmãos e familiares foram para o norte, eu fiz o caminho ao contrário, eu voltei para o sul. Então, voltei para o É. sul, fui muito bem recebido aqui, aonde eu me estabeleci e comecei a minha vida aqui, minha família, e comecei a trabalhar aqui no sul e depois fui buscando mais conhecimentos, né? Fazendo uma graduação de engenharia ambiental, na época que se dizia que era o grande futuro, né? Então, eu comecei a entrar nessa área e a partir desse momento, nós tínhamos pesquisadores dentro da universidade, na época da graduação, nós montamos um grupo de pesquisa, onde um setor pesquisava impactos ambientais da mineração e o outro setor era justamente esse lado voltado para uma agricultura mais regenerativa, com os pós de rocha que existia aqui no estado do Rio Grande do Sul e que existem, né, até hoje. E eu, Uhum. de primeiro momento, fui para essa área de impactos de mineração, de carvão especificamente, mas não me sentia muito à vontade. E sempre vinha um professor meu carregando umas pedras para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aí eu falei, mas o que esse maluco está fazendo? Aí fui conversar com ele, gostei muito do assunto, porque era um assunto que eu sentia carinho, eu sentia amor pelo aquilo ali, me lembrou da minha infância, eu digo, vou entrar nessa área aqui. E aí nós começamos a pesquisar pós de rocha aqui do Rio Grande do Sul e fazer muitos testes dentro da universidade. Só que nós trabalhávamos muito com caracterizações de rochas aqui do estado. Então, as pedreiras solicitavam, como ele tinha um grande conhecimento com as pedreiras, solicitavam, nós íamos até a pedreira e começávamos a caracterizar, fazer testes de incubação de rocha para ver o quanto que estava liberando, fazer testes de granulometria, qual a granulometria mais específica para aquela rocha, e a gente continua fazendo esse trabalho. No meu mestrado, eu falei, bom, no mestrado eu não posso continuar nessa mesmice de só análise químicas e comprovação em laboratório. Começamos a construir estufas dentro da própria universidade, por conta nossa mesmo, e fazer testes dentro de estufa, com os pós de rocha que a gente tinha das pedreiras. E aí, após isso, tive a grata satisfação de conhecer alguns produtores orgânicos aqui, onde eu fiz o meu mestrado, né, que foi ali em Canoas. E aí começamos a fazer experimentos agronômicos com produtores orgânicos. Eu sempre falo assim, ó, você pode ter o melhor doutorando, o melhor pós-doutorando, o melhor especialista em determinadas áreas, mas aonde você vai aprender mesmo é com aquela senhorinha, com aquele senhor que cultiva ali um produto orgânico, que a vida toda fazem isso. Então, ali eu aprendi muita coisa com essas pessoas,
e eles te dão uma aula. Você vai lá achando que vai passar algum conhecimento, na verdade, você só está adquirindo mais conhecimento com eles, né? Então, eu tive alguns problemas nessa propriedade, até que nós fazíamos testes com morango especificamente, porque ele não aceitava nenhum outro produto para testar em paralelo a não ser orgânico. Então, não entrava na propriedade dele nenhum produto que não fosse orgânico. Então, nós fizemos um trabalho ali de uns 3 anos, porque o objetivo total, o objetivo geral, vamos falar assim, era quantificar o quanto que o pó de rocha levava de nutrientes para a cultura, no caso, que era o morango. Então, eu não estava preocupado em produção, produziu tantos quilos. Eu queria saber a diferença que fazia o pó de rocha ou o remineralizador para a cultura de morango. Então, ali a gente conseguiu balizar alguns dados muito interessantes de diferentes fontes de remineralizadores, de pós de rocha, né? Diferentes rochas, a gente conseguiu quantificar uma quantidade ideal para te aplicar, junto com o composto orgânico, para não houver um desperdício de material, né, a melhor forma possível de cultivar. Então, nessa propriedade aí nós surgiu as parcerias com a Emater. Nós montamos parcerias para divulgar essa tecnologia dos pós de rocha. Aí entrou a Emater, nós como pesquisadores, o produtor orgânico e mais uma empresa de micro-organismo. E aí nós começamos a fazer cultivos nessa propriedade também, e a Emater organizava eventos com produtores rurais para fazer as visitações na nossa estação de experimentos, e ali passava-se o dia ali trocando informações com produtores. Então a gente passava conhecimento e recebia muito mais conhecimento ainda. Então, eu sempre acreditei e continuo acreditando que a melhor forma de trabalhar é em grupo, é organizado, ninguém faz nada sozinho, Perfeito, ninguém é nada sozinho. Então, perfeito. eu acredito sempre. E aí teve um crescimento nessa propriedade também. Essa propriedade hoje, quando esse proprietário ele recebeu essa propriedade, ele ele foi um assentado, né? Que ele ganhou essa terra, só que essa terra não, ela estava praticamente morta, não tinha vida nenhuma, não tinha água, né? As fontes que tinha de água, ela secou, e ele começou a trabalhar de forma orgânica e deixar a vida nascer nesse solo, com esse trabalho de regeneração do solo. Hoje, essa propriedade ganhou um título de RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural. As universidades fazem visitações técnicas lá para mostrar o sistema que é realizado nessa propriedade. Nascentes que haviam secados, hoje têm água, elas voltaram a existir, essas nascentes. Então, é um trabalho muito bonito e é um modelo que deu certo. Uma Perfeito, agricultura é um modelo que deu certo e pode ser replicado por outros produtores rurais. perfeito. E após isso, enfim, a gente conseguiu, nessa parceria, a gente montou uma estufa, já no meu doutorado, a gente montou uma estufa dentro da Expo Inter, em parceria com a Emater, uma empresa de compostagem e uma empresa de biofertilizantes, de micro-organismo, né? A gente montou uma estufa dentro da Expo Inter. Então, todo ano, a gente está lá demonstrando os pós de rochas, os compostos orgânicos, essa questão dos micro-organismos, o que isso pode trazer de benefício para o pequeno produtor, para o grande produtor. Nessa estufa, Wilson, o engraçado é que o primeiro ano que a gente colocou foi em 2019, e o primeiro ano, então, como nós optamos
porque a ideia dessa estufa era levar alimentos para as grandes cidades, né? Para aquele morador que não tem espaço para cultivar ou tem um pequeno espaço. Então, não foi voltada, pensado no produtor rural. Foi voltada para levar um alimento saudável para aquele morador da cidade. Por isso que se escolheu um formato de uma estufa diferente, um formato geodésico. Ele é diferente das tradicionais. Então, e aí ele tem várias vantagens, né, nesse formato geodésico. A proteção contra ventos, ela se torna mais resistente, o espaço interno dela aumenta em torno de 15%, Bem você grande. pode cultivar em 2 andares, então tem algumas vantagens. Mas na Expo Inter, o principal atrativo que ela foi uma coisa diferente, que ninguém tinha visto, pelo menos ali naquele ambiente. Então, tinha as estufas tradicionais e tinha a nossa lá, que era um ovo redondo lá no meio de um monte de experimentos. Então, as pessoas vinham ver o que era aquilo lá. O que é essa estrutura e tal? O primeiro ano, lá em 2019, se não me engano. O que é essa estrutura? Aí eles vinham por causa da estrutura. E quem estava lá dentro? O Adilson. Falando sobre o quê? Pós de rocha, remineralizadores, compostos orgânicos. Essa relação de levar um alimento saudável para consumidores urbanos. Então, E esses experimentos eram só de morango. não, ali ia outros experimentos. Hum. Na estufa nós utilizávamos, levávamos morango, lógico, mas saladas, verduras, tudo que cultura assim que a gente montava os experimentos e mandava realizava lá e realizava uma horta também na frente da estufa, uma horta com vários alimentos ali, depende da época do ano a gente cultivava os alimentos. Não tinha um Eu específico, né? Eu Eu, tô Plantas e aqui toda feliz porque eu não como morango de jeito nenhum. Adoro morango, mas eu não como por nada. Se tiver, eu tiro. Se tiver numa salada de fruta que não seja na minha casa, eu tiro. Nada eu como com morango. E eu tô muito feliz agora em saber disso. Me é, interessa esse experimento do morango. eu queria só. Desculpa, Adilson, pode concluir. Não, a gente tem essa ideia ou sentimento ou sensação que quando você vai comer um morango, ele é amargo, né? Ele tem agrotóxico. E não, se você Muito. adquirir um morango orgânico, que realmente seja orgânico, ele é bonito da mesma forma. Hoje nós conseguimos produzir com a mesma qualidade do que um morango manejado sem ser orgânico. Então, nós conseguimos essa história daquela fruta ou daquela planta ser mais feinha porque é orgânica, isso não existe mais. Isso É, é possível produzir no mesmo formato, bonita, e, além de tudo, saudável. dável, né? Produzir com produtos orgânicos. É Eu possível isso. queria aproveitar, pegar um gancho, com relação a essa evolução toda, né, Adilson? Porque, para o nosso espectador, comum, uma boa parte das pessoas acham que esse descritivo que você fez, essa evolução que você fez, é o normal. Perde um pouco a capacidade, por falta de informação, né? A nossa agricultura, ela só é divulgada aquilo que é commodity, né? Nós não temos no nosso dia a dia, em raríssimos programas, né, que passam muito cedo, final de semana, o cidadão comum não percebe isso, né? Então, o morango feito dessa forma, com toda essa qualidade, com todo esse esforço de desenvolvimento tecnológico, que não é pouco, a gente sabe que não é pouco, e que tem esse resultado, na hora da feira, o que prevalece é o preço. O que prevalece é aquele gostar ou não do morango, né? E hoje a Sim, internet ainda está prejudicando um pouco,
porque tem algumas indicações de que o morango é uma fruta que guarda muitos orgânicos vivos, né? Muitos bichinhos vivos que você compra o morango, coloca numa água com algum sal e os bichinhos saem de dentro do morango. Quer dizer, é uma desinformação absurda que a internet presta, né? Sim. E o nosso objetivo é justamente combater esse tipo de desinformação, né? A questão Uhum. do agrotóxico, que é uma realidade, e o esforço que a gente vem fazendo para substituir esse agrotóxico, né, que realmente ele é prejudicial à saúde humana, por substâncias naturais que prestam o mesmo serviço, que têm o mesmo papel na agricultura e que não fazem mal à saúde humana, né? Vamos dizer assim, é o nosso papel nessa agricultura regenerativa. Mas eu queria dar uma derivada para um outro aspecto que é importante e que a gente vem lutando em várias esferas, né, todos nós, né, Adilson, para vencer. A questão da regulamentação, a questão das dificuldades que eu não gosto de politizar, não é bem o caso, mas vamos chamar genericamente de Estado brasileiro, e aí a gente engloba uma série de atores, né? E não é genericamente também falando, mas das dificuldades que nós temos para evoluir, para crescer de maneira mais rápida com essa cultura, né? Com esse desenvolvimento. Isso são vários eixos, né? A gente tem o eixo da produção do remilizador em si, nós temos a questão dos biológicos, que recentemente nosso governo fez vamos dizer assim, a equipe que está tratando desse assunto em Brasília, conseguiu colocar os biológicos como agrotóxico, né? Para o leigo é achar que biológico faz mal para a saúde. Então, é uma desinformação, é uma falta, digamos assim, de visão do que realmente é importante para nós, né? E o outro eixo é justamente juntar as pontas, né? O que o agricultor espera, aquele que está acostumado com o uso somente dos químicos, e a resistência que encontra de colocar esses experimentos, que quando a gente fala experimento parece que é pouca coisa, mas tem muita ciência por trás disso, tem muita confirmação por trás disso, mas graças a Deus não é uma fórmula simples, não é um NPK que muda só de nome, né? Envolve sim desenvolvimento humano, envolve fixação do homem no campo, envolve economia regional prestigiada, qualidade alimentar, queda da evolução das doenças, enfim, é um impacto na vida de todos nós e, com certeza, com resultado econômico fabuloso. Imagina que na área da saúde, por exemplo, quase 80% das pessoas que buscam saúde, elas não precisariam ocupar o nosso equipamento de saúde se elas tivessem uma visão de melhor alimentação e de uso, inclusive, de plantas medicinais, enfim. Nós estamos falando de todo um ecossistema que não precisaríamos nos utilizar de SUS, grandes verbas, dificuldades aí das verbas chegar na ponta, enfim, a gente tem uma cultura que infelizmente está predominando no país e que não nos favorece de maneira alguma. Com relação à certificação, que tuas dificuldades, Adilson? Bom, Wilson, só continuando aqui para encerrar aquele assunto ali Claro, da estufa, então hoje, atualmente, para te ver como é que é a evolução das pessoas, hoje eles não procuram mais a estufa, eles procuram o Adilson, a Remiagro, para falar sobre pó sim, de rocha e remineradores de uma agricultura sustentável sim, dentro desse evento lá da Expo Inter. Só para dar né, não se perder, já as pessoas começam a saber que existe esse espaço, como as sim, pessoas vão começar a saber que existe o teu podcast que está levando essas informações, né? sim, Então, isso é uma crescente. Voltando a falar sobre registro
dos produtos, dos remineradores. Hoje existe, e temos que agradecer muito aí as pessoas que iniciaram, construíram todas essas normativas, bem ou mal, ou bem feitas, ou com alguns pontos que precisam ser melhoradas, mas foram construídas essas metodologias. Então, hoje nós precisamos seguir essas metodologias para poder fazer um registro de qualidade. E tem Perfeito. profissionais que contestam que não precisava tantos testes, mas que bom que tem esses testes que o Ministério da Agricultura avalize, porque ali você vai estar comprovando que o teu produto ou aquele determinado produto ele te traz um benefício para o agricultor, principalmente para o consumidor. Perfeito. Então, não adianta eu querer vender um produto sem estar legalmente testado, porque ali a gente testa desde caracterização desse produto químico para ver se desse produto, desse mineral, né, do pó de rocha, ou mineralizador, desde a caracterização química dele, física, mineralógica, se testa a eficiência agronômica desse produto a campo e em estufa, para depois eu comprovar essa eficiência para o Ministério, para ele poder chancelar que esse produto deu resultado. Então, quando esse produto está registrado no Ministério, eu vou entregar esse produto para comercializar para o produtor, ele tem uma garantia que realmente esse produto funciona, que ele foi testado e aprovado, né, com Perfeito. resultados. Então, eu acho isso muito necessário, Uhum. só que, claro, diante disso tem alguns entraves que, às vezes, o Adilson entrou nesse mercado com a Remiagro justamente por isso. Chegavam, às vezes, mineradores, né, para conversar com nós, que fizeram testes totalmente equivocados, né, foram mal orientados ou tentaram fazer por sua conta, por um caminho que e gastaram, investiram muito e no final sem resultado nenhum. O que eu Então, percebo, Adilson, desculpe, só para fazer uma sim, complementação, concordando com o que você está falando, a gente tem uma atuação nacional, né? Você já sabe disso e já há bastante tempo. No início, o que nós percebemos é que, como as pedreiras, que são, na realidade, os grandes fornecedores, né? Grandes no sentido de quantidade de pedreira, não que as pedreiras forneçam muito, né? Até porque é um pouco disperso isso. A pedreira produz pouco fino e para ela é um transtorno, é um passivo ambiental. Não serve para nada esse fino. Só que esse fino que ela produz também não é um fino que tem características de granulometria e tal que estejam de acordo com aquilo que a agricultura precisa. Só que, como isso era um passivo ambiental e o meio ambiente ele é rigorosíssimo com relação às minerações, a mineração no Brasil ela é malquista. Ela ocupa pouco espaço, ela da natureza, da superfície, mas ela é muito malquista. A gente não entende isso, né? Você tira uma floresta inteira para plantar alguma coisa, você não fez nada, você não fez mal para o meio ambiente. Mas você pega uma pedreira de 10 hectares, é um transtorno. Eu não consigo entender essa lógica, né? Mas o que que aconteceu? A agricultura foi nessas minerações, e aí ó, essa oportunidade, entre aspas, do produto estar no campo, no chão, já também, entre aspas, semi-pronto, muita gente deixou de lado todo esse estudo necessário para ver se o produto é adequado para a agricultura. Isso meio que queimou um pouco a ideia no primeiro momento. Nós vimos, eu assisti clientes em outros estados comprando remelizador de pedreiras, uma carreta, 30 toneladas de remelizador, e na hora do desembarque, ele estava comprando pedrisco, uma areia cujo maior tamanho e em muita quantidade de 4,5 milímetros, quando a norma do mapa exige no máximo 2 milímetros.
faz uma diferença ignorante no campo. É como se você criasse um deserto em cima do agricultor. Não tem resultado nenhum, vai acabar matando, não funciona, né? Então, isso aconteceu demais. Isso aconteceu demais. E eu acho que essa notícia, no início, ela teve uma divulgação entre as pedreiras negativa. Então, quando o agricultor chegava na pedreira para falar desse assunto, o minerador ele já tinha uma informação de que aquilo não era tão eficaz como poderia ser. Então, queimou a ideia no primeiro momento, né? E mais do que justifica hoje a preocupação de você ter uma regulamentação que exige tecnologia para análise, certificação e acompanhamento dos atores usuários para que isso aconteça. Porque ainda existem mineradores que estão fazendo a coisa assim, meio que por baixo do pano. Eu concordo, Wilson, concordo plenamente com o Né? que você colocou. O que eu vou falar como aconteceu com nós aqui, né, comigo. É, as- Isso, na verdade, o pó de rocha, ele era um passivo ambiental que a empresa tinha, e ela tinha que se livrar desse passivo ambiental. Sim. E muitas empresas, quando viram falar disso, né, desse material que poderiam ser utilizado na agricultura, começaram a comercializar sem uma análise específica, sem uma caracterização granulométrica, sem nem fazer uma caracterização química da sua rocha, para ver se realmente ela poderia ser utilizada na agricultura ou se, ou se é uma rocha que não vai aportar nenhum nutriente para a agricultura. Então, se comercializou no início esse material de forma equivocada e aí acabou queimando um pouco esse produto. Exatamente. Começou, mas não funciona, não funciona. E aí, por quê? Muitas granulometrias, que nem você citou ali, acima do que não vai liberar nutriente mesmo, vai ser uma rocha que você Claro. vai colocar uma pedra na sua lavoura, Inércia, é um mareio, material inerte e né? não vai solubilizar. É, E aí nós temos sim que investir nas mineradoras, nas pedreiras, em equipamentos principalmente, para poder extrair um material mais fino, mas principalmente realizar a caracterização desse material antes de perfeito. você investir em equipamentos para britagem. Eu conheci empresas Sim, aqui que investiram milhões em equipamentos antes de fazer uma caracterização do seu material. Então, perfeito. é começar a casa pelo telhado. Isso, Então, isso. e assim, o que eu vejo, assim, Wilson, quando eu iniciei, né, com trabalhar nessa questão tentar levar uma agricultura mais orgânica, mais regenerativa, ou os pós de rocha, existia muito preconceito com isso. Você ia num produtor ou num minerador, eles não queriam nem te escutar, nem te É, escutavam, né? E hoje, quando você falou em informações, levar informações, hoje, desde o pequeno produtor ao grande produtor, ele sabe que existe o pó de rocha, que existe os remineralizadores, que existem os compostos orgânicos, que existem os biológicos. Aí você pergunta, e eles sabem que dá resultado, aí você pergunta, você usa? Não. Aí você não entende, porque se ele sabe que funciona, por que ele não usa? é, Aí nós vamos falar daquela outra cultura que deveríamos ter no início, na formação do profissional, ou seja, lá no ensino médio, seja lá na universidade, aquele técnico que está sendo formado para ele ter algumas disciplinas que remetam a essa agricultura mais de base mais sustentável, para ele ter um entendimento. Nós temos que sair dessa nossa ideia de trabalhar só. Se o solo tem tanto, ele precisa de tantos quilos disso, tantos quilos daquilo, e eu vou colocar esse NPK que está precisando, porque essa forma cartesiana que eu aprendi na universidade, na minha graduação, e é isso.
Se o solo É. deu isso, eu preciso isso. Se essa fórmula fosse exata, Wilson, nós não teríamos um campeão de produtividade no país. Todos seríamos campeões de De produtividade. produto, sem dúvida, sem dúvida. Mas aí, quando dá um erro com o NPK ou com outro um produto, aí eles colocam, aí a culpa é da chuva, a culpa é da água, a culpa é do vento, a culpa é do produtor, a culpa é de todo mundo, menos do produto. É. Quando E o somada a tudo isso, rendimento... somada a tudo isso que você falou, Adilson, o brasileiro ele é muito imediatista. Ele Exato. quer as coisas para ontem, o resultado que já faz toda a diferença no bolso dele, né, no negócio Sim. dele. Então, somada a tudo isso, tem o lado emocional da situação, né, que é a ansiedade por aquilo já. Ela não dá um tempo para se moldar a essa nova situação, né, aí aprendendo sobre o assunto mesmo e melhorando até, não é assim, logo de cara que a situação vai Sim. fazer toda a diferença. Então, o Mas tem, brasileiro, ele é bem assim, imediatista. imediatista. Mas tem alguns outros aspectos, Albinha, que é assim. O agricultor, ele está lidando com riscos grandes de intempéries, né? Claro, clima, etc, etc. E ele tem um outro desafio, que é o desafio financeiro, quer dizer, ele não... São raríssimos os que trabalham com recurso próprio, né? Então, ele está colocando a terra dele como garantia num banco. Então, ele é diferente da indústria, né? Que você faz projeções aí para 5, 10 anos, né? Que você tem um plano estratégico e tal. O agricultor, cada safra é uma safra. Então, a resistência à mudança, ela é inerente a essa característica, né? Esse é um dos desafios, né? O outro desafio é que o Brasil, nós estamos aí com uma geração nova de agricultores que trouxeram como bagagem muitas experiências das gerações anteriores que sempre fizeram daquele jeito e deu certo. E é uma geração que não busca, na grande maioria, infelizmente, não busca o conhecimento estruturado, ele busca notícia. Então, ele vai buscar a informação, como a Dilson comentou, no agrônomo que está dando assistência para ele. Enquanto esse agrônomo não passar segurança, conhecimento digamos assim, e presença para que a coisa mude, porque não é tão simples assim. Muita Não. gente acha que é simplesmente tirar o NPK e colocar o pó de rocha está resolvido. Não é assim. É outra maneira de fazer agricultura. É mudar Wilson? de pizza para churrasco. É outra coisa, né? Sim. Então, a resistência é maior. A gente percebe que isso é uma verdade. Quando eu iniciei com os pós de rocha, eu também tinha essa visão que o pó de rocha ia ser a solução do mundo da fome, da alimentação, então, mas não é, é todo um sistema, né? Nós temos que mudar o nosso sistema, os técnicos e nós como técnicos, produtores, nós temos que começar a pensar num solo. O solo é um ser vivo, Exato. ele não é um ser inerte, então nós temos que trabalhar a vida desse solo, tentar levar o máximo de vida para esse solo. Quando nós começar a tentar entender isso, que o solo ele precisa, para te levar a vida, nós temos que ter os minerais, nós temos que ter a matéria orgânica, nós temos que aumentar os micro-organismos desse solo. Nós não vamos precisar de tanta intervenção humana com adubação. Só que nós temos, e isso os produtores já entenderam e estão tentando da melhor forma possível. Alguns ainda não, mas quem está acompanhando isso e está se mantendo informado, só falta mais conhecimento para eles, como eles chegar nessa situação ideal e manter, principalmente. Sim, Eu sim, sou um grande fã, né, do Rogério Vian, sim. numa frase que ele fala, e eu sempre cito. Um dia não, eu tive a grata satisfação de estar num evento que ele estava, aí fui conhecer ele pessoalmente, porque eu sempre citava do exemplo dele Uhum. e tal. Aí eu perguntei para ele, Rogério Vian,
quanto você produz por hectare de soja, por exemplo. Aí ele me respondeu, eu fiquei esperando ali, bom, ele vai produzir 100, 120, porque nós temos na nossa cultura de sempre produzir, a gente busca sempre uma maior produtividade. Nós estamos em busca sempre, colheu 100, não está bom, tem que colher 120, 140, e a gente está nessa busca pela produtividade. Aí ele me falou em uma única frase, ele falou, Adilson, eu não estou preocupado em quanto eu produzo, em quantos sacos eu vou produzir, eu estou preocupado quanto vai me sobrar. É isso aí. Então, às É vezes, isso aí. você colhendo menos, te sobra mais, né? Além de você estar levando um alimento saudável, né? Para as pessoas que estão consumindo esse produto, vão ter uma vida mais saudável, vão ser vão ter menos problemas de saúde para o próprio governo ter que tratar essa pessoa, Sim. ou os planos de saúde, porque a gente é o que a gente come, o que a gente se Então, alimenta. Adilson, mas o nosso objetivo, inclusive, nesse podcast, é muito Wilson, vamos, preso no... vamos, Oi, vamos desculpa. aproveitar, a gente dar continuidade, fazer um intervalinho rápido e já voltamos com essas preciosas informações do Adilson, mas nosso intervalinho já passou. Não, tá Vamos bom, lá? vamos Tá sim. Depois bom? eu retorno. Fundada em 2009, a Bluetech faz um trabalho diferenciado no campo de mineração, com equipamentos inovadores para o tratamento mineral que trazem benefícios adicionais aos seus usuários. Em pouco tempo, a empresa atingiu um número significativo de equipamentos para mineração. Contamos com o apoio tecnológico da Adem Advanced Engineering, cujo know-how é comprovado no mercado por vários anos. O objetivo de nossa empresa é suprir todas as necessidades de fabricação e distribuição de equipamentos com desempenho acima das normas vigentes. Poder. Promovendo soluções naturais e sustentáveis para a agricultura e a saúde do planeta. Então, pessoal, voltando do nosso intervalo, só dando continuidade ao que eu estava comentando, hoje, Adilson e Albinho, o objetivo do nosso podcast, com muita humildade, com assim, trabalho de formiguinha, é lançar um modelo também. Porque hoje, Adilson, nós estamos falando de alimento saudável, nós estamos falando de agricultura regenerativa, nós estamos falando de uma nova metodologia, de um momento que o mundo está vivendo, de mudanças, etc, etc, etc. Só que assim, nós só estamos falando, né? Então, você citou o Rogério Vian, que é um pioneiro nisso, né? Numa dificuldade pessoal, ele transformou limão, fez limonada que está sobrando até hoje, né? Aliás, é um dos futuros entrevistados aqui no nosso podcast. Hoje, se você perguntar para aquela pessoa que mais precisa, porque tem pouco recurso, ela compra bolachinha para o filho dela, mas não compra uma maçã, entendeu? E se ela conseguisse entender a diferença da bolachinha para a maçã e do bolso dela, já seria uma grande evolução. Agora, se ela entendesse ainda que essa maçã ela é uma fruta muito diferente para pior do que essa maçã era há 30 anos atrás, pelo tipo de agricultura praticada no mundo, né? Teríamos um ganho assim absurdo. O grande desafio que nós temos hoje é divulgação
de vida saudável. Ficou chato falar disso. Ficou chato falar disso. No Brasil, nos últimos anos, quando nós começamos a falar de agricultura orgânica, de produto orgânico, junto com o orgânico veio uma elitização desse processo, né? Porque os orgânicos oferecidos nos grandes centros, e somente nos grandes centros, eles são mais caros, porque tem um valor agregado de saúde, um valor psicológico, apesar do biológico, agregado naquilo que é bom tem que ser caro. E não é verdade isso daí. Quando você vai para o interior, a agricultura que mais pratica é orgânica. Eu aqui em Bebedouro, eu compro tudo orgânico. Né? Até o leite que eu tomo aqui não é de caixinha, é direto da vaca. É diferente o leite. Né? É diferente o produto. A vaca, o leite que eu tomo é diferente do leite que eu compro no supermercado. É outro produto. Um faz bem, o outro faz mal. Só que a informação, ela ainda, Adilson, ela pertence a uma elite que está na dianteira desses processos no Brasil. Então, nós temos uma quantidade muito grande de pesquisadores, de estudiosos, de grandes players agrícolas, etc., etc. E o pequeno, esse trabalho que você faz, que você Gente, implantou aí, porque isso tem tua marca, né? Esse trabalho, ele não é multiplicado. Então, o que a gente precisa é popularizar a ideia de que produzir comida de verdade, com qualidade nutricional, é perfeitamente possível, é uma vocação do nosso país. Existe todo um trabalho de vários anos em cima disso, mas que, infelizmente, a mídia não nos privilegia. Nós não temos esse acesso, porque a mídia é cara, né? Notícia boa, Dilson, é vendida. Notícia ruim, coisa ruim da Ibope. Então, o nosso desafio de multiplicar essa nossa ideia do podcast Agricultura da Vida, e está aí o nome, é justamente a gente divulgar que é perfeitamente possível, já se pratica isso no Brasil, nós já temos isso difundido, só que está disperso, está solto. Nós precisamos divulgar mais, nós precisamos de ter uma linguagem menos técnica, sob o ponto de vista agronômico, para o cidadão comum, que não sabe que a bolachinha que ele come faz mal para a saúde, e muito mal, e a fruta, do jeito que ela é produzida em pequena escala, ela também é um alimento saudável. Né? Essa percepção da pessoa do interior olhar a horta do vizinho, a horta que alguém vende ali, que não é um produto que chegou do CEAGESP em São Paulo com um carimbo do sei lá eu de quem, e que é bonito. Não é só com os olhos. Né? Essa é, vamos dizer assim, o maior desafio que nós temos, e a nossa dedicação é totalmente voltada para essa maneira de ver as coisas. E eu eu parabenizo o peço, seu trabalho, porque a gente conhece todo esse desenvolvimento que você tem, a importância do seu Adilson nesse ecossistema, né? E a gente tem que enaltecer isso daí. Nas próximos eventos, Adilson, do podcast Agricultura da Vida, gostaríamos da tua presença junto com a Emater, nós já comentamos sobre isso, né? E depois com um produtor, um empresário forte, aí da região, que resolveu investir de maneira correta, nesse segmento de mercado. No que diz respeito à pedreira que ele está preparando para isso, ao trabalho junto contigo agronômico que ele está fazendo para a regulamentação no mapa, como que é esse sistema todo. Aí, mais semana que vem, nós gravaremos essas duas possibilidades. isso, o que mais você pode nos trazer
desse lado doméstico da agricultura, né? Que a gente está falando que é o alimento mais saudável, que o Wilson colocou que é uma mãe, ela hoje, eu complementando o que você falou, Wilson, eu acho que a mãe também, ela está numa vida de, de praticidade. Então, é muito mais fácil para ela comprar uma bolachinha, porque ela tem que trabalhar e põe a bolachinha na lancheira, tudo, e não tem mais esse olhar para a saúde, né? Não tem mais esse olhar para o alimento saudável. Eu acho que esse será um grande desafio, né? De mudar culturalmente mesmo tudo isso. Esse trabalho de formiguinha já vem sendo feito de várias maneiras, Abinho. A, Uhum. a informação da preservação da saúde, quer dizer, você se tratar e não delegar para plano de saúde depois que você já está doente, né? Isso vem sendo feito com outros ramais, né? Mais a Uhum. gente na agricultura da vida também vai falar sobre isso. Mas Se Deus. aproveitando, explorar mais o Adilson, né, Adilson? Pois é. Né? Como é que você, essas iniciativas todas, quer dizer, eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu trabalho em cima dos biológicos, quer dizer, como que você está colocando isso vamos dizer assim, para os agricultores, né? Especificamente aí na região. Ainda mais agora com esse desastre que nós tivemos, é esse gancho que eu queria pegar, o que se pensa com relação a essa recuperação toda, né? Como é que está isso aí no Sul? Aqui só voltando um pouco, Wilson, antes de você falar desse tema, a questão que você falou ali do orgânico, né? Que quando você vai num supermercado, numa grande rede, normalmente o produto ele está com um custo maior. E sim, a gente, quando vai no mercado, aquela pessoa que não tem, talvez, condições ideais, né, para poder adquirir esse produto, ele vai optar pelo mais barato e a gente sabe disso. E, só que a gente não consegue enxergar lá na frente o que você fala. Você vai ter que começar a fazer suplementação mineral, você Sim, vai você vai ir para um plano de saúde, você vai ir para o SUS, vai aparecer outros problemas em você que se talvez você tivesse fazendo uma alimentação, vamos dizer assim, um pouco mais saudável, você não teria esses problemas. Quando então, você falou do teor de proteína que tem numa maçã, isso a gente sabe que hoje os alimentos eles são lindos, mas quando você vai comer ou se alimentar, você não sente sabor nesse é, alimento, ou você não sacia a sua vontade, ou não sacia a necessidade do teu organismo, porque foi um alimento que foi cultivado sem uma diversidade nutricional no solo. Então, tudo está ligado ao solo, à saúde, enfim. sim, claro. Entrando um pouco no assunto aqui que ocorreu essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, então é um pouco maior do que se divulga, né? Sim, Muitos produtores, principalmente os produtores e moradores de grandes cidades aqui foram muito drasticamente afetados. Produtores praticamente perderam toda a sua camada de solo produtiva, né, que vai demorar muitos, muitos anos, não vai ser em 5 anos, 10 anos que eles vão recuperar esse sim, solo. Então vai ser necessário um trabalho muito específico e grande nessa parte de recuperação desse solo, porque tem solos que não sobrou nada. E vai ter que ser feito um trabalho de principalmente aporte de matéria orgânica e também entrar com os pós de rocha, os minerais, para poder formar, construir esse novo solo que ele vai gerar. Porque de nada, porque senão não vai, eles não vão ter um retorno tão imediato. E para isso nós vamos precisar de muita política pública,
e sim. muita informação ser divulgada. Porque só vou te dar um exemplo assim do que está acontecendo aqui e que poderia ser uma solução para os nossos produtores, né? O Rio Grande do Sul hoje ele tem aí registrados em média de 20 compostagens, usinas de compostagem, que eles pegam, eles recebem resíduos orgânicos, compostam esse material e forma ali esse produto um composto orgânico rico em matéria orgânica, rico em micro-organismos, e minerais nesse composto orgânico. O que o produtor ia demorar, talvez aí 10 anos para formar na sua propriedade, está pronto o material ali para ser Uhum. utilizado. Já está ali a matéria orgânica, principalmente a matéria orgânica, porque a partir dessa matéria orgânica e dos micro-organismos, você vai começar a recuperar esse solo, né? Uhum. Você vai introduzir os minerais necessários, ou os remineralizadores, ou fertilizantes, né, minerais solúveis mais rápidos. Você vai começar a construir teu solo. E hoje, por exemplo, só duas, saiu uma reportagem ontem até, de duas empresas de compostagem aqui do estado, né? Não são as duas maiores, mas estão entre as maiores. Só as duas têm 400 mil metros cúbicos de composto estocados, prontos para ser utilizado. Nessas empresas, hoje, algumas estão adotando os remineralizadores, né, para misturar com o seu material, com o composto orgânico, formando um organo mineral, né? Aí eu já tenho um outro produto, não tenho mais só um composto orgânico, já estou levando os minerais também. Sim, E o mais impressionante é que quando você aplica um pó de rocha, um remineralizador, num composto orgânico, a vida desse composto se mostra. Então, os sim. micro-organismos começam a atacar o composto orgânico, ou Os minerais. os minerais que tem no composto. Então, o que está travando isso ainda é a questão que você colocou antes, eu acho que é a informação e os custos, porque o produtor já vem de uma tragédia, né? Perfeito. Ele já perdeu sua propriedade, ele perdeu o seu solo, ele perdeu o seu equipamento, perdeu o galpão, perdeu casa. Como é que ele vai ter recurso para adquirir esse produto? Então, falta uma política pública para talvez seria uma das soluções possíveis. Não estou dizendo aqui que é a solução mais viável, é uma solução possível entre tantas que existem. Mas é uma solução rápida, né, Adilson? É uma solução rápida. Eu sou muito otimista. Alguns acham até que eu sou otimista demais, mas não é bem assim, não. Hoje mesmo eu ouvi que o BNDES está liberando 125 milhões para uma concessionária do Rio Grande do Sul para recuperar mais de 100 pontos, pontes, viadutos, etc., etc., que acabaram com esse desastre. 125 milhões. Adilson, isso daí não dá para começar, não dá para atender 10% das obras necessárias. E é um empréstimo, quer dizer, através de uma concessionária que já existe. Não sei se uma concessionária atendeu o Rio Grande do Sul inteiro. Acho que a notícia ou está errada ou então eu não entendi mais nada, né? Mas Sim, assim, aí quando você fala de recuperação, quando você fala que a pessoa perdeu todo o seu gado, perdeu a terra ficou absolutamente sem nenhuma condição de se plantar qualquer coisa em cima, né? Aí a gente fala em recuperar isso em 5, 10 anos. Gente, terra arrasada, será que sem uma política forte, pública, a gente vai conseguir recuperar o Rio Grande do Sul? Eu não acredito muito, apesar do meu otimismo, que nós vamos ter essa possibilidade
pelo menos nos próximos 2 anos. Isso infelizmente Eu não é o poria que a mais, não, gente só tem, 2. o que a gente tem observado e visto é essa morosidade. Você vê uma notícia, liberou Uhum. tantos milhões, só que parece que não chega ali na ponta, né? Não, não Não chega. chega, e se chega não é suficiente, porque não é pouca coisa, né? Eu estou recuperar, por exemplo, todo Não, esse solo que foi quase o estado degradado. inteiro, né? E, a, e, Recuperar a, o e, o, estado inteiro. Isso foi sim. um absurdo. E o Rio Grande do Sul tem um movimento muito grande entre os produtores que estão reivindicando, estão buscando essa ajuda que, na verdade, o produtor não precisava estar correndo atrás disso. Quem Né? tinha que resolver isso são as autoridades competentes. Claro. Agora, o produtor, ele precisa, às vezes, se humilhar para poder trabalhar, para poder recuperar e levar um alimento para toda uma humanidade, né? Então, às E tem vezes, um detalhe, isso chega a ainda. ser, desumano isso chega a E ser. tem um detalhe interessante. Desde que o município esteja reconhecido pelo governo federal, em estado de calamidade pública, que não são Sim, todos os 300 e tantos municípios envolvidos. Parece que são sim, 20 e poucos. Diminuir o sim. tamanho do estado. Sim. Foi bastante grande e essas empresas até de compostagem, de usinas, eles se propuseram a fazer preço de custos, né? Sim, Não tem como eles doar todo esse material, mas fazer preço de custo para... Até um deles estava bem animado, não, agora vai dar, vão fazer, vão se organizar aqui para poder ajudar o produtor, mas aí quando você vai passando uma semana, passa outra e não muda nada. não Parece acontece. que Muito bem. estagnado. É, É muito difícil para o produtor ele produzir, trabalhar. Parece que você tem que. Não é fácil. Não, e a gente percebe no lado das minerações, porque nós estamos falando dos minerais a serem disponibilizados para a agricultura, mas nós estamos falando que é o mesmo produtor dos materiais para a construção civil, para a recuperação, né? Sim. E aí, quando a gente fala de meio ambiente, é um absurdo uma informação que eu tive, e aí parece que é bem específico no Sul. O mesmo meio ambiente, mesmo órgão, que fala para a pedreira que ela tem um passivo ambiental, ela não deixa essa pedreira instalar um equipamento para acabar com esse passivo ambiental. Tem coisas assim. Isso está acontecendo aí também. É, É uma coisa que tem está sendo algumas também coisas olhada que e tal, mas parece até está engraçado, mas é uma coisa cômico. até triste de tu ver, porque assim, ó, é, tem um caso, só para citar, a empresa ela tem uma mineração, Sim, né? Está fazendo o seu produto remineralizador, sim, e aí ela está licenciada para explorar, usar dinamite ali, fazer as detonações dela, tudo. Agora, se ela pegar esse produto e for registrar como um remineralizador, ele não pode. pois é, Aí a burocracia, eles não conseguem entender que não vai mudar nada, vai mudar o processo, só vai mudar um pouco o processo, o produto é praticamente o mesmo, eu vou diminuir uma granulometria. Aí a empresa, às vezes ela é obrigada, no caso dessa empresa, vai ser obrigada até se deslocar do município, ir para outro município, porque naquele perfeito. não, os caras não. Tem tanta coisa assim absurda, e aí os órgãos que deveriam se entender não se entendem. Pois é, Um joga para o outro joga de volta, é, e aí fica o minerador, o investidor, no meio desse jogo, não sabe para onde ir, sim, né? Porque ainda falta essa regulamentação dentro das duas agências, né, responsáveis, né, para você poder fazer um registro aí. Senão você tem que criar uma empresa nova, num outro local, enfim.
para poder registrar o seu produto. É, Então, existe esse jogo ainda de empurra-empurra, né? bom, que é muito difícil entrar no mérito, mas parece que o Rio Grande do Sul ele tem dificuldades diferentes das dificuldades dos outros estados, né? Você tem alguns estados que você faz o que você tiver que fazer, quer dizer, aquilo que você não pode fazer é que é definido. Sim, Aí parece que de alguns tempos, eu não sei quanto, não sei precisar quanto, as dificuldades são diferentes do resto. Parece que o Rio Grande do Sul, o Papai do Céu falou, dá um tempinho aí, depois a gente olha para vocês aí, né? Aí manda tudo que aconteceu e as dificuldades que nós estamos tendo. sim, Pedreiras, que a gente tem relação, que tem equipamento no chão há 4 anos e não consegue incorporar no processo para aliviar o passivo ambiental dele, beneficiando a agricultura. sim. E aí vai dizer que o empresário é que tem a culpa de não ser um visionário. Quer dizer, ele tem que. É muito Uhum. difícil conviver com isso, né? É, Essa situação do Sul, se a gente puder tirar alguma coisa, né, de bom perante tanta catástrofe, né, perante toda essa situação horrível que aconteceu, é que ali vai nascer uma evolução também, né? Vai nascer, não, vai. O Rio Grande do Sul vai ter que se reinventar, e nessa experiência de se reinventar, muitas coisas novas vão surgir, né? Que talvez para o Estado ele possa aí ser o pioneiro em algo novo. Então, eu também tenho essa esperança, né? é, Porque dessa dor vai ter que alguma coisa de bom sair. sim. O que é sempre a gente aprende com a dor, né? É, A dor ensina a gente a procurar novos caminhos. É, Um dos novos caminhos, né, que a gente vivenciou isso e vivencia até hoje é com os fertilizantes, né, com os mineralizadores, que com a escassez desse mineral, desse produto importado que chegava no país, se deu uma notoriedade, começou a se buscar novas alternativas. Então não foi porque o produto é bom, é legal, está dando resultado, não foi pela necessidade, né? Pela sim, necessidade de levar um outro produto, uma outra alternativa para o produtor, porque nós entendi. ficamos sem produtos, né? O NPK para suprir o produtor. E aonde que quem trabalha com remineralizadores e compostos orgânicos e esses fertilizantes voltados para uma agricultura orgânica começou a ter mais voz e começou a acender uma luzinha na cabeça dessas instituições gigantescas, né, que controlam esse setor, que nós precisamos ter uma outra alternativa. E qual seria a nossa outra alternativa? Seriam as mineradoras, as pedreiras, os materiais regionais para se trabalhar regionalmente, para levar um produto, né, que está ali no seu município, que poderia ser utilizado como um fertilizante, como um insumo, não precisaria vir de outro país importado, Uhum, ali na sua, uhum. perto. Quanto isso ia gerar de renda para o município, né, sem falar em contaminação, né? Quanto isso ia trazer de benefício. Por isso que os Sim, remineralizadores, os pó de rocha, a gente costuma dizer que é um desenvolvimento regional. Ele trabalha aquela região com aquele produto para se tornar viável, né? E até o custo final do produto ser mais barato para o consumidor consumir. Então, é, e tem um aspecto importante também, que agora está ficando em pauta, né? Porque quando você está colocando um NPK ali no chão, esse produto andou 14 mil quilômetros.
quanto que ele emitiu de carbono para chegar até aí. E aí, Uhum. quando você vai a 100 quilômetros da tua propriedade, você pega um produto natural e coloca ali, vê essa diferença. Então, na realidade, a questão da cultura, vamos dizer assim, está tão enraizada, aquilo que não é o ideal, digamos assim, sobre todos os aspectos, como nós nos curvamos para isso. O pessoal fala em 85% de dependência de outros países, mas em alguns casos, como é o caso do potássio, é quase 90%. É mais Sim, ainda, né? E aí, e onde eles são produzidos até chegar aqui, quer dizer, essa quantidade de carbono que se gasta para produzir aquele quilinho que está colocando ali, fora o custo. E sim. hoje, esse produto chegou a custar R$ 8.000 a tonelada. E um remineralizador, ele custa aí em torno de 100, dependendo da região, 100, R$ 150 a tonelada. É Sim. muita diferença. É muita diferença, né? E você vai ter um material que também tem potássio, né? Você Perfeito. pode escolher um material que tenha uma quantidade de potássio maior, superior, se você está necessitando de potássio. E Sim, vamos dizer assim, das vantagens de você usar esse material é que ele vai ter uma liberação lenta. E sim, aí a planta vai poder aproveitar melhor esse material. Nós vamos ter um melhor aproveitamento, até uma estruturação do solo. Mas aí vem de encontro o que a Alba falou, né? Dessa questão do imediatismo. O produtor, ele não está acostumado a esperar também, ele quer uma coisa e sim. necessita uma coisa mais rápida, É, né? Eu tenho conhecidos aqui que são produtores que utilizam já a poda de rocha aí há mais de 15 anos. Na sua propriedade, não entra nenhum produto químico, só remineralizadores, compostos, só produtos orgânicos, e ele consegue produzir em larga escala, não é perfeito. pequeno produtor, é um grande produtor. Então, Uhum. é possível produzir sim, né, de maneira orgânica, né, sustentável, em grandes propriedades também. É fácil, Wilson? Não é fácil, Não é fácil, né? mas tem que começar. Nós temos Claro. que começar com meio hectare, com 1 hectare. Nós temos que dar um ponto de partida, né? Sim, Porque senão, se tu não der um ponto de partida, tu nunca vai chegar no final, claro, né? Uhum. Nós temos que claro. ter um começo. E esse produtor, né, entre tantos que tem aqui, né, só um gancho agora que eu me lembrei, uma curiosidade bem bacana, que quando eu fui visitar um produtor convencional, né, um grande produtor, eu fui falar dos pó de rocha, ele me atendeu, foi muito educado, é que nem eu te falei, que se tu for em qualquer propriedade, eles sabem do tema e te recebem, porque eles querem essa informação. E aí ele me falou, Adilson, só para te fazer um gancho aqui, o meu contador é contador de uma outra propriedade, e aí ele falou o seguinte, ele pegou as planilhas dessa propriedade, aí pegou a minha planilha e a planilha dele de custo, e aí viu lá, ah, mas como é que tu não usa, não tem aqui na tua planilha fertilizante, tu não tira nota? Falou, não, eu não uso. Como assim eu não uso? Tu não usa? Não, não uso. E aí ele comentou com esse produtor, né, que o cara simplesmente ele produzia e não usava, né? Aí esse outro produtor falou, não, eu fui lá visitar a propriedade dele e também iniciou um processo parecido com o dele, porque ele viu, daí ele enxergou que não era mais aquele senhorzinho, ou aquela senhora, ou aquele produtor pequeno, era um da mesma classe dele, vamos dizer assim, que também estava produzindo em larga escala, sem produtos químicos. O Uhum. remineralizador, nós não somos contra químico, o químico ele precisa existir, ele está aí para ser utilizado também, mas o remineralizador ele entra como mais uma ferramenta para o produtor utilizar, né? O Perfeito. produtor vai escolher como que ele quer produzir, né? Então, é mais uma ferramenta. Tu pode diminuir? Tu pode.
mas isso não é de uma forma rápida. Hoje eu vou tirar tudo, vou entrar. Não, a migração tem que ser lenta, tem que ser devagar, lenta, vai fazendo aos consistente, né? poucos, quando vê, você chegou no índice que você necessita. Até E porque cada. os números, desculpa, os números mostram que não é só a questão nutricional, não é só a questão de ganho de produtividade e tal. O resultado financeiro da operação é muito vantajoso. Sim, É isso, né? exatamente. Esse é que é o grande mote, né? Porque o resultado financeiro é melhor, né? Quanto você pôs e quanto você está tirando. Pô, o básico é esse, né? Essa Porque conta, Wilson, o discurso do mais saudável e tal, ele é bacana, mas sim, tem que ver o bolso, né? E o bolso é o melhor também, é o então bolso. não tem É, e, como. a- Fala e esse. essa conta, nós temos que aprender a fazer, né? Como Sim, eu comentei antes, né? Nós temos que aprender a fazer de quanto está me sobrando. E sim. não só a preocupação de eu estou produzindo tanto. Nós temos que fazer essa conta de quanto está sobrando no bolso. Mas E aí, essa é a mudança de cultura, Dilson. Porque quando nós estamos falando de uma geração que foi para a escola e voltou, ele sabe fazer conta, né? Ele sabe fazer conta. O desafio é aquele que não foi, porque o bisavô fazia, o avô fazia, o pai faz, não sei o quê, o funcionário dele, nascido e criado lá dentro da propriedade, quer dizer, eles fazem por inércia, né? Claro que sobra, mas a preocupação de quanto sobra, quanto que eu invisto, quanto que eu não invisto, que melhoria que eu estou tendo, também na qualidade nutricional. Agora, o produtor de grãos, será que ele está tão preocupado assim, fora o quanto sobra, com a qualidade nutricional da soja, que ele vai oferecer para o gado, que vai nos proporcionar proteína? Ele não está preocupado com essa qualidade. É a produtividade. E às vezes também não é quanto sobra, porque ele vende a safra futura, né, para a produção atual. Então, ele está numa inércia um ano na frente no que diz respeito ao financeiro. E como é que ele faz esse risco? É difícil. não Então, é. as contas eles sabem fazer. Agora, sabe um que não gosta muito também que a conta seja bem feita? A própria cooperativa. A própria cooperativa de insumos. Eu É esbarro com complicado. algumas, né? Olha, eu já Você vê que o tive. faturamento delas em insumos é o forte dela, sustenta todo o processo. Como é que você quebra isso? Eu já Não é. tive algumas conversas, alguns diálogos, alguns embates É, nesse setor e, e deveria ser um setor que ajudasse o produtor, que tentasse levar uma sustentabilidade para o seu associado. pois é. Mas não, eu só vou contar um. Eu gosto muito de história, né, Luiz? Não sei se você já É, percebeu. Um outro caso que aconteceu comigo, isso no estado do Paraná, foi a muito custo. Eu estava de férias até lá. Eu falei, mas vamos fazer alguma coisa aqui, vamos fazer um experimento aqui. Aí comecei a conversar com outro e eu consegui com um diretor de uma cooperativa do local, um produtor para nós fazer um experimento com o uso do pó de rocha do município lá. E aí o presidente da cooperativa avalizou esse experimento. E aí o produtor aplicou todo o material, fez toda a aplicação, o acompanhamento. E aí quando ele me delegou um técnico, o técnico disse assim para mim, Adilson, eu vou ir porque eu sou obrigado. Eu sou funcionário, mas eu não acredito. Aí eu falei, não, tudo bem, olha a resistência. Aí, tudo bem. Aí o produtor plantou a soja, cultivou e tal. E eu sempre, você como técnico, não vai olhar lá a cultura, né? Não vai acompanhar. Não, eu vou. Bom, soja já estava.
numa altura aí, vamos colocar em 40 centímetros. Aí ele resolveu de ir olhar. Aí ele queria, tá, mas Adilson, onde é que tu aplicou aqui? Como é que tu fez as aplicações? Aí eu falei, não, você como engenheiro agrônomo, como técnico do município, você percorre a lavoura, e o produtor junto, né? Você percorre toda a lavoura e aí depois você vai me falar onde está melhor e onde está pior na tua visão. E aí ele andou, acho que umas 3 horas caminhando no meio da lavoura lá. E aí ele voltou e me falou, Edilson, aquela parte lá é a que está melhor. Eu falei, ó, conversa com o produtor, vê o que que ele aplicou ali. Então, casualmente, ou não é casualmente, né, lógico, Claro. tinha entrado também o pó de rocha Uhum. naquele local que ele falou que era o melhor. Bom, daí, dali para frente, nós somos amigos até hoje, ele é muito meu amigo, esse técnico. Ele Uhum. começou a enxergar com uma outra visão, aí arrumou estagiário para fazer coleta de solo, fizemos análise de solo, fizemos análise de sementes, fizemos tudo que podia ser feito, balança para pesar os caminhão na lavoura, ele conseguiu tudo, Uhum. né? O resultado foi muito bom, montamos um relatório, entregamos para a cooperativa, deu um ganho de produtividade ali, eu não sei se deu 3, 4 sacos por hectare no ganho de produtividade, o solo teve uma melhoria, enfim, foi um teste bem razoável, assim, rápido e razoável. Uhum. Pergunto para ti, Wilson, a cooperativa adotou o sistema ou começou a falar para os produtores que existia essa outra possibilidade? Não. A cooperativa é um ente, né? São pessoas, né? Sim. Interesses individuais, Por ali o quê? negócio é meio complicado, né? Porque eu não me arrisco nem a falar. É complicado, é complicado. O mercado tá, algumas indústrias estão muito bem estabelecidas, né? Deixando a agricultura um pouco de lado, quando a gente fala da indústria, alguns médicos da família, minha família tem um monte de médico, né? Que tem uns 3 engenheiros, o resto do médico. Médico e jurista, até ministro do STF aí. E aí, assim, a gente sabe como a coisa funciona. Eu passei metade da minha vida tomando remédio, pô. Não tomo mais. Não é porque eu desisti do remédio, é que eu Sim, desisti da doença. Então, assim, tem maneiras e maneiras de você receitar um medicamento, de participar de congressos internacionais para você aprender mais, mas aí você receita para mim o medicamento. Então, assim, a indústria química, ela se plantou e a dificuldade é enraizada. Tem a cara do Brasil. Aquela coisa que a gente sabe que está enraizado no Brasil, isso, as indústrias, elas têm essa possibilidade também. Então, a resistência é muito grande, Adilson, é muito grande. A Mas cooperativa, é só partir para o caminho de tocar no bolso do brasileiro que ele cede, ele se mas rende. depende do bolso, Albinha, é disso que eu estou falando, entendeu? O da ponta, sim, mas o que está lá, bom, enfim, sim, é difícil a gente colocar num programa essa discussão assim de quem está levando o quê. Mas é difícil sim. entrar. Né? A gente sabe Uhum. disso, né? Então, a tentativa são várias, a gente sabe várias histórias, né? Mas é uma coisa a ser vencida, e eu acho que vai ser do campo para dentro, né? Claro. Uma vantagem, entre aspas, é que os grandes produtores dificilmente são cooperados, né? A cooperativa está mais no pequeno e médio, né? Os grandes caminham com perna própria, tem custo próprio, tem estrutura própria, departamento de compra próprio, né, engenharia própria, esses são os de mais fácil acesso, né? E é o que estão sendo o que estão na dianteira dessa tecnologia. A maioria são grandes produtores, né? Hoje nós já temos produtores grandes que não usam mais nada de químico na sua propriedade, né? Isso, e divulgado até, já assisti no Globo Sim. Rural algumas vezes, né? O mesmo produtor, né? Que é japonês lá, Oki, né? Conhecido nosso, né? E que está já há 5 anos, não usa mais nada e tal. Mas, enfim, nós temos que fazer o nosso trabalho de formiguinha, né, Adilson? Sim, sim, temos Sim. que continuar nisso. Isso é um trabalho crescente, Claro. a gente tem que sempre continuar, continuar, a gente não pode desistir, às vezes dá
A gente sei que dá, às vezes tu recebe umas pancadas e tal, Legal. e tem que sempre. Isso aí é um trabalho que começou lá em 1800, depois se perdeu um pouco, e hoje está sendo resgatado, né? É isso aí. E ficou isso muito tempo só dentro de universidades, com vários É, pesquisadores renomados, mas não saía para fora das universidades esses trabalhos. é, Eu sempre falo, o gás que é o que mais a gente vê falar, né? Esse uhum, grupo também trouxe, ajudou muito, está ajudando muito a desenvolver essas tecnologias, é, né? é, Com é, divulgações, porque não basta você ser um melhor pesquisador, talvez você não consiga divulgar isso de maneira correta, né? Ou de maneira ideal. Hoje não, hoje nós temos todas as mídias sociais que temos que usar, né? Temos que sim, divulgar essas informações. Quem imaginou que há 10 anos atrás ia ter um podcast falando sobre pós de rocha, remineralizadores? é isso aí. Nós nunca imaginamos isso, né? Quando eu É. comecei a trabalhar, um professor meu falou: Adilson, agora tu te cuida quando tu anda na rua, no campo, né? Então, Sim, para te ter uma noção, assim, não era. Nós, graças a Deus, hoje a gente tem muita informação e essa informação é aceita pelo produtor e é, pelo grande produtor, né? Não é só o é, pequeno que aceitou é, é, o é. grande também. Metodologia, né? Então, nós temos muitos aliados, mas não podemos esmorecer, né, Wilson? Nós É temos isso aí. que continuar É sempre isso. em frente. É isso aí. Bom, Adilson, eu quero agradecer sua presença. A conversa está ótima. Nós vamos ter a oportunidade de, nos próximos programas, estarmos novamente juntos com a Emater, e depois com o Evandro, né, da Pedreira Ouro Preto. Mas o nosso tempo ele é limitado, né, quase limitado, mas a gente fica em torno do que nós disponibilizamos hoje. Agradecer, você tem a palavra final. Agradecer a Albinha, que, por favor, também comente, pedindo a todos que nos prestigiem, compartilhando, se Escrevendo. inscrevendo, sinalizando, enfim, colocando comentários. O programa nosso, a ideia é que ele seja aberto, informal, é um bate-papo. Em alguns momentos seremos obrigados a nos aprofundar um pouco mais, porque também pretendemos ter como público o usuário final, enfim, é um canal de comunicação, ok? Obrigado, Adilson. Por favor, Albinha. Adilson, muito obrigada, por essa rica experiência que você tem na prática, né? E que pôde nos trazer aqui, pôde, como é que falo, trazer esse acervo para o nosso canal, né? Esse acervo tão importante, porque a sua experiência é a prática, né? Você tem ali aquilo que você está vendo, está apalpando, é empírico, né? A teoria é tudo muito bonito. E você traz uma veracidade nas palavras, por isso e que traz muita confiança para a gente, né? Eu acho que isso é um lado também que você pode explorar, né? A confiança que você traz quando você fala. Por quê? Porque você vive isso. Então, eu te agradeço muito. Certamente vamos te chamar, não mais uma vez, mas várias, né? Porque eu acho que vai agregar bastante. E te agradeço a disponibilidade, te agradeço a empatia com o canal, a empatia para conosco, e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigada. Wilson, obrigada mais uma vez pela Eu agradeço. parceria. Adilson com a palavra final. Ah, Isso. eu que agradeço, Wilson e Alba, pelo convite aí para nós, para participar do programa de vocês, e principalmente para ajudar a divulgar
essa tecnologia que para muitos é nova, mas é uma tecnologia muito antiga. Então, Uhum. eu só tenho a agradecer a vocês, né? Não é nem meu nome do Adilson, né? Eu acho que é dessa tecnologia que existe, dessa possibilidade da gente cada vez mais estar levando um melhor insumo, uma melhor prática agronômica para o produtor e, consequentemente, para a nossa mesa, né? Nós vamos ter um É isso alimento aí. mais saudável a partir dessa tecnologia. Então, É isso aí. indiretamente vai chegar em nós. Então, eu só tenho a agradecer o canal aí pelo apoio e eu acho que sempre temos que caminhar junto e eu É estou isso à aí. disposição sempre que precisar, estou sempre à disposição. Tá ótimo, então. Obrigada. Uhum. Obrigado, então, e até a próxima. Até a próxima.